Olá, turma, tudo bem com vocês? É, o objetivo desse vídeo é nós tratarmos basicamente aí o conteúdo da última semana. Também vamos rever um pouquinho da semana retrasada e vamos já ver o conteúdo dessa semana em termos de tarefa, né? O que vocês têm que desenvolver, tá? A gente vai ainda. A ideia é que eu faça uma reunião no Google Meet com vocês na quarta-feira, tá? Então já fica atento aí que a ideia é fazer por volta das 8h30 da noite, a gente abre lá a videoconferência, tá? Mas assim, aqui é apenas um teste. Se vocês acharem interessante, eu continuo fazendo o vídeo, até para antecipar um pouquinho do que a gente pode estar conversando na quarta-feira. Mas a ideia é estar tendo aí um conteúdo um pouquinho melhor, né, em termos de qualidade, inclusive. E uma explicação acho que melhor, porque às vezes na reunião fica um pouco um tanto quanto conturbado, né? Algumas pessoas falando e tal. Mas fiquem à vontade para dar sugestões. Se for interessante para vocês só conversarmos no Google Meet também, não há nenhum problema. Já peço aí desculpas, né? Porque a gente não tem essa habilidade toda com gravação de vídeo, né? Então pode ser que saia algum problema, tá? Então isso tudo é novidade para a gente agradece a compreensão de vocês, mas a gente pode ter certeza que a gente está fazendo o possível para que a gente consiga passar aí o conteúdo da melhor forma possível, né? Porque foi tudo meio que em cima da hora, tá? As aulas eu vou continuar colocando lá no Moodle lá a apresentação, sempre vai ter uma atividade no final da apresentação, tá? Até para ter o controle de, de frequência, tá? Então eu vou controle como é que eu vou pegar? Vou pegar baseado nas atividades que vocês estão me entregando. Eu sei que muitas vezes você não consegue estar exatamente no momento da aula. Claro que seria importante que vocês participassem aí por volta das 8h30, né? Eu vi que muita gente entregou a atividade aí antes das 9 horas da noite. E já alguém pode questionar e, poxa, eu posso fazer. Pode fazer a atividade antes, né? Só que assim, a gente vai manter o contato pelo Google Meet a partir das 8h30, por conta de eu estar com outra turma às 7 horas, tá? Então, mas fiquem à vontade para criticar e dar sugestões, tudo bem? Bom, então a gente vai falar um pouquinho aqui do conteúdo da aula retrasada, né, que foi manutenção corretiva, e apenas definir alguns pontos, né, revisar com relação aqui aos tipos de manutenção. Então, só para a gente rever um pouquinho dos tipos principais de manutenção. Então, a gente viu aí que basicamente nós temos a corretiva não planejada, é aquela manutenção corretiva do quebra-conserta. Então é a manutenção mais comum que nós temos, porém atualmente não é a mais recomendada, né? Então a gente lembra aí que a manutenção atual ela visa garantir a disponibilidade do equipamento e a confiabilidade desse equipamento. Portanto, a corretiva não planejada não deve, a não ser em situações muito específicas de uma empresa que você ache por bem fazer a manutenção só quando quebrar, acontece, né? Mas não é algo comum nos dias atuais, tá? Claro, a corretiva planejada, uma vez que você, após uma inspeção, detecte algum problema, no acompanhamento do equipamento, numa manutenção preventiva, você se planeja para fazer essa manutenção. Então, atualmente, claro que ela é muito utilizada, tá? Então, você se programa com a operação, é o melhor momento de fazer o reparo. Você tem a manutenção preventiva, que é o nosso foco. Deixa eu ligar aqui um ponteiro. A manutenção preventiva, que é o foco da última aula e a aula de hoje, tá? Que ela vai estar basicamente aí definida, entrando aí em intervalos definidos de maneira periódica ou por condição. Então você preventivamente, né, vai estar fazendo intervenções no equipamento, tá? Então o objetivo da manutenção preventiva é garantir a durabilidade do equipamento, garantir que ele não quebre, tá? Preditiva a gente comentou um pouquinho, a gente vai reforçar mais esse tipo de manutenção nas próximas aulas, tá?
Então a preditiva ela prediz esse equipamento, né, a falha desse equipamento. Então ela faz um acompanhamento normalmente por meio de ensaios. Então você monitora o equipamento, normalmente equipamentos mais críticos para o processo. A gente fala assim, equipamentos mais críticos, mas atualmente, com uma visão um pouquinho mais moderna da manutenção, você vai ter aí uma situação que não é só os equipamentos críticos, né? Muitas vezes você vai ter o equipamento, ou todos os equipamentos, sendo monitorados de maneira online. Então a gente fala assim, pô, preditivo eu vou ter que ter equipamentos diferenciados, instrumentos diferenciados, mão de obra diferenciada, mas isso vem caindo um pouco por terra por conta de você já ter um acompanhamento muitas vezes online, tá? E a preditiva muitas vezes acaba sendo tendo um custo bem menor do que a manutenção preventiva, tá? Então ela acaba às vezes tendo um terço em relação ao custo da preventiva por diversos fatores, tá? A gente vai reforçando isso no decorrer aí da aula. E a manutenção detectiva, não sei se vocês lembram do que é essa manutenção detectiva. Ela está basicamente, pessoal, ligada a falhas ocultas. Às vezes o pessoal confunde um pouquinho, né, de detectiva pela palavra em si. Ela está relacionada com falhas ocultas, ou seja, o operador está fazendo a execução da operação do processo, né, e ele não consegue enxergar exatamente, né, o problema. Por quê? É numa situação onde eu tenha a entrada de operação de um equipamento numa situação normalmente emergencial. Por exemplo, né, vamos pegar aqui num gerador de um hospital. Então, o gerador do hospital ele só vai entrar em funcionamento quando tiver uma queda de energia. Só que eu só vou saber se ele está funcionando quando tiver a queda de energia. Mas caso eu tenha lá presente no equipamento, no gerador, algum problema que eu não consigo encontrar, ou seja, um problema oculto, quando realmente for necessário utilizar o gerador, e eu não vou conseguir. Tá? Então, qual que é o objetivo de detectiva aqui da manutenção detectiva? Eu vou ter que procurar fazer testes, claro que em momentos pertinentes, né? De modo que eu consiga aí verificar se realmente numa queda de energia esse equipamento vai entrar em operação. Então eu faço testes aí periódicos, né, para garantir que esse equipamento, ao falhar, nesse momento ao acontecer uma falha específica, né, no caso aí uma queda de energia, ele entre em operação sem maiores problemas, tá? Então esse é o objetivo. Então o sistema de emergência normalmente vai estar muito ligado a esse tipo de manutenção detectiva, que são falhas ocultas. Está funcionando o equipamento e você não consegue enxergar essa falha porque ele só vai ser utilizado numa situação normalmente mais emergencial, né? Por exemplo, também no sistema de incêndio, de entrada de bomba de emergência para incêndio, né? Então é a mesma situação. Beleza? Então aqui é apenas um review. Isso aqui a gente já conversou em outro momento, tá? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Aqui eu separei, fiz uma pequena revisão aqui de alguns slides que a gente já tinha visto, tá? Só para reforçar. Então aqui com relação já à manutenção preventiva da última aula. Então segundo a NBR 5462, deixa eu ligar aqui o ponteiro, é uma norma, né, que define as nomenclaturas relacionadas à manutenção. Então você tem aqui que a manutenção preventiva é a manutenção efetuada em intervalos pré-determinados, ou seja, de maneira periódica, né? Então em tempos pré-determinados eu vou executar essa manutenção preventiva, ou de acordo com critérios prescritos. Então são esses dois pontos aqui. Então de acordo com tempo determinado ou critérios prescritos, tá? Ela vai ser destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. Então, assim, o objetivo da manutenção preventiva, pessoal, reduzir a probabilidade de falha do equipamento. Então, eu vou atuar antes que aconteça uma falha potencial. Então, eu tenho aí um ponto que a gente vai ver no gráfico ali, que tem a falha que está iminente, né, de acontecer, tá?
ela está aí na iminência de acontecer e você vai atuar antes disso, tá? Ou evitar que o teu equipamento comece a se degradar, né? Isso muito por conta ao longo do tempo, certo? Então percebam aqui, então a manutenção preventiva vai estar ligada ao tempo determinado segundo a norma, tá? E critérios prescritos, né? Então aí é algo mais específico, esses critérios que aí quem vai definir vai ser a gestão da manutenção. Então tá aí, que a preventiva vai ser todo o serviço de manutenção realizado em equipamentos que estejam sob falha ou que estejam em condições operacionais normais ou com defeito. Então isso a gente já viu. Normalmente você vai estar numa situação aí na iminência de acontecer uma falha, tá? Ou muitas vezes você tem aí, ele está operando normalmente, mas você quer garantir que ele não vá quebrar, certo? Então de maneira sistemática, e aí você vai ter intervalos aí regulares, que pode ser medido aí em quilômetros, hora de funcionamento, meses ou ciclos de operação, tá? Aqueles critérios, então aqui a sistemática vai estar ligada ao tempo determinado que a norma definiu. E você tem aqui a característica aqui pelos critérios prescritos, né, que está ligada à condição. Então se houve aí um desvio de algum parâmetro que a empresa estava acompanhando e começou a ter um pequeno desvio, algo que você detecte aí que está fora um pouquinho da qualidade, você pode determinar que a partir, né, isso vai acontecer sendo um gatilho. Então isso vai ser um gatilho para que você intervenha no equipamento de maneira preventiva para que esse pequeno desvio não se transforme num grande desvio, tá? E aí, consequentemente, pode ter uma falha e uma parada operacional. Aqui vamos olhar um pouquinho do gráfico de performance, né? É o gráfico chamado curva PF. Então, por que PF, né? Então, você tem aqui o ponto P de falha potencial e aqui você tem o ponto F de falha funcional, tá? Então, aqui é uma curva de performance. Então, você tem aqui o eixo aqui da curva de performance do equipamento e aqui o tempo de operação desse equipamento. Então você tem aqui o início da operação do equipamento em alta performance, né? Conforme vai passando o tempo, a performance desse equipamento vai caindo, tá? Isso é natural, tá? E aqui essa curva ela faz a relação da performance com relação ao custo de manutenção. Então percebam aqui, você tem aqui no início da operação do equipamento um custo elevado, tá? Normalmente você tem aí início de operação do equipamento alguns problemas de manutenção. Isso está relacionado à curva da banheira, não sei se vocês chegaram a acompanhar. Então você tem aqui a curva da banheira, deixa eu colocar aqui para vocês. Corretiva. Então aqui é a curva da banheira. Essa curva não se aplica a todos os equipamentos, tá? Então alguns equipamentos se aplicam. Então em sistemas novos, por exemplo, a máquina de aciaria, né? Quando eu instalo essa máquina, é bem comum de ter muito problema, porque é uma fase de adaptação, é uma máquina nova, a operação está conhecendo, a manutenção está conhecendo, você precisa fazer alguns acertos, né, no startup dessa máquina. Então a gente diz aqui que é um ponto de adaptação, tá? Ou costuma se chamar também a fase de mortalidade infantil, tá? É o nome dado, é o nome técnico disso aqui. Então, no início da operação você tem algumas falhas e aí você aqui no período de vida econômico, onde você não tem tanto problema assim, já o pessoal da operação já conhece o equipamento, a manutenção também. Então aqui é um período de vida econômica e claro, ao longo do tempo a máquina vai começar a apresentar problemas, né, devido a desgastes e a fase de cansaço, tá? Então a gente pode voltar aqui no gráfico da curva PF. Então você tem aqui, um alto custo de manutenção por conta de você aí estar no início da operação do equipamento, tá? Aqui a falha potencial e a falha funcional. A falha potencial, vocês lembram? O que é a falha potencial? Então vamos pegar aqui um exemplo, que isso aqui foi visto na última aula. A falha potencial é uma falha no estágio inicial. Ela está começando a falhar. Então você tem aí o período de início da operação do equipamento. O
equipamento está funcionando plenamente, sem nenhum sinal de problema, porém começa a acontecer pequenos problemas, algo de errado, né? Então aqui no exemplo, ó, você tem aqui uma mangueira e apareceu um gotejamento de óleo. Não atrapalha o funcionamento do equipamento, mas já começou a apresentar alguns problemas, né? Então não impede que ele funcione, mas já é uma falha potencial, já sinaliza que começa a ter problema no equipamento, tá? E aí, já entrando na falha funcional, a falha funcional já determina o ponto que a máquina parou, tá? Então a máquina não é mais capaz de executar aí a sua função, tá? Então aqui no caso da mangueira era um gotejamento, né? Então aqui já rompeu a mangueira, tá? E para o equipamento, né? Vai cair o nível de óleo, a unidade hidráulica lá que enviava aí o fluido para o sistema, ela para de funcionar por conta do nível ter baixado, tá? Então para o equipamento e aí você não deve chegar nesse ponto, né? Então, voltando aqui no nosso gráfico, então aqui a falha potencial é o ponto onde o equipamento começa a apresentar sinais que vai falhar. Aí aqui você tem um ponto que realmente ao longo do tempo vai quebrar. O ideal, onde eu devo aplicar manutenção preventiva? Entre o início de operação do equipamento e a falha potencial. Então nesse pedaço aqui é onde eu vou estar acompanhando de maneira preventiva, tá? Então aí vamos entrar aqui de maneira sistemática. Aqui a gente tem a condição, então baseado em critérios prescritos, né? Você vai definir, olha, agora eu tenho que intervir de maneira preventiva porque teve algum desvio, ou de maneira sistemática, que aí pode ser de maneira periódica, que são gatilhos, tá? Que vai determinar em que momento aí que eu vou estar executando a manutenção preventiva. Então de maneira periódica, por exemplo, a cada 6 meses eu vou estar aí trocando o rolamento de um motor. Tá, legal. A cada 6 meses, de 6 a 6 meses, não importa quanto tempo ele ficou funcionando, mas a cada 6 meses eu vou trocar o rolamento desse motor, tá? De maneira periódica e sistemática. Então aqui, a cada 6 meses, eu vou estar realizando aqui, baseado no tempo, uma manutenção preventiva. Ou mesmo por hora de funcionamento. Então, no caso desse motor, eu só vou trocar o rolamento a cada 1000 horas de operação. Então, se ficou funcionando aí esse mês 100 horas, né? Então, daqui a 10 meses, né? Desculpa, a cada 1000 horas. Então, 100 horas esse mês. No seguinte, ele não ficou em funcionamento, então só no outro mês, mais 100 horas. Então, eu vou somando a quantidade de horas através de um orímetro, né? E deu as 1000 horas, deu aí as 1000 horas, eu vou estar efetuando a manutenção preventiva. Tá? É importante, pessoal, você estar sempre acompanhando esse ponto de efetuar a manutenção preventiva. O mantenedor vai estar atento e muitas vezes não está com relação à orientação do fabricante, certo? Então, claro, você tem que levar em consideração alguns pontos que a gente vai ver na sequência, né? Mas é importante você aí captar esses dados do fabricante do equipamento, porque muitas vezes ele já fez vários testes, né, para poder colocar o produto no mercado, e isso, claro, deve ser levado muito em consideração, tá? Aqui com relação à produtividade, então de maneira sistemática em relação à produtividade, então eu só vou fazer manutenção na máquina depois que ela produzir aí 2000 peças. Então não importa quanto tempo vai demorar isso, né? A cada 2000 peças eu paro o meu equipamento e vou intervir de maneira preventiva, tá? Ou mesmo de maneira mista. Então eu posso utilizar aí a produtividade e também a periódica. Então o que acontecer primeiro? Então é 2000 peças ou a cada 6 meses. Então quem acontecer primeiro? Aqui é muito parecido com um carro, né? Então você tem que trocar o óleo do seu carro a cada 10.000 quilômetros, né? Ou um ano, ou 6 meses, depende do fabricante. Então você pode fazer também de maneira mista, tá? Percebam que a manutenção preventiva não é uma manutenção tão barata assim. Vai envolver mão de obra especializada, vai envolver recursos de materiais, recursos de mão de obra. Então é uma manutenção que é cara. Muitas vezes você vai fazer aqui de maneira periódica a troca do rolamento, mas o rolamento
ele ainda está bom, né? Só que de maneira sistemática você acaba trocando. Então, muitas vezes você acaba aí jogando dinheiro fora. E isso tudo é custo, tá? Então, a maneira preventiva aqui, a manutenção preditiva, desculpa, é uma manutenção que ela acaba se tornando muitas vezes mais barata do que a manutenção preventiva. Então, desculpa. É importante levar isso em consideração, tá? Atualmente a manutenção preventiva ela gira em torno de 3 vezes mais cara do que a manutenção preditiva. E a manutenção preventiva ela não vai estar aplicada em todos os equipamentos. Ela vai estar relacionada mais efetivamente com os equipamentos que começam a falhar ao longo do tempo. Tá? Então, a manutenção preventiva muitas vezes não é a melhor escolha. Tá? Do ponto P até o ponto F, você começa a fazer um acompanhamento preditivo. Então, a falha já começa a acontecer e preditivamente você começa a ter aqui alguns ensaios para que você, próximo do ponto P, detecte eventuais problemas. Tá? Então você vai fazendo um acompanhamento do equipamento aqui, detectou um problema, opa, agora eu vou agir de maneira proativa. Vou programar, né, uma corretiva planejada. Então, através da preditiva, eu vou programar, né, uma corretiva planejada de maneira a aumentar essa performance do equipamento. Tá? Então, agora se eu começo a fazer aqui manutenção preditiva nesse ponto, fica muito mais difícil eu conseguir recuperar, tá? E fazer uma boa corretiva. Relação do custo de manutenção aqui, percebo que ele vai caindo na curva da banheira, né? E ao longo do tempo, claro que ele vai aumentando. Tá? Então, o ideal é trabalhar, né, na preventiva entre o início da operação do equipamento e o ponto P. E aqui você atua na preditiva. Claro que cada fábrica, aí entra a engenharia de manutenção para avaliar a melhor manutenção a ser aplicada no seu processo. Tá? Então, beleza, a gente vai avançar um pouquinho. Então, como eu já comentei, o custo da manutenção preventiva é bem elevado. Gira em torno de 3 vezes maior que a proativa, né? Ou mesmo a preditiva. Tá? Então, a proativa aqui você vai relacionar mais com relação à preditiva acompanhada da corretiva planejada. Essa é a proativa. Então acaba sendo um custo mais elevado por conta da mão de obra, por conta de recursos, por conta de troca do equipamento, troca do rolamento que muitas vezes você não deveria estar trocando, mas periodicamente se faz necessário. Tá? Então às vezes é interessante, ao invés de você trocar o rolamento, fazer um acompanhamento dele através de ensaio, de medições de vibração, temperatura. Tá? E aqui o lucro cessante planejado, né? Então quando a máquina para fazer manutenção, esse custo da parada de máquina vai para a manutenção. Ah, mas foi programado, estava sendo programada a manutenção naquele dia. Mas a máquina parou. Então, em média, aí, 28% do custo da manutenção preventiva está ligado a esse lucro cessante, tá? Quando a máquina para. Isso vai para a conta. O ideal é que ela não parasse, né? Então, já que foi planejado, tudo bem, mas então o custo da manutenção preventiva, 28% está por conta da parada do equipamento. Isso é elevado, né? Então, se você puder não parar e acompanhar esse teu equipamento, melhor é. Então, por isso que a evolução da manutenção tá acontecendo nessa linha de você fazer um acompanhamento constante do teu equipamento, às vezes de maneira online, né? Com essa questão da indústria 4.0, isso tem evoluído bastante. Claro que as empresas atualmente, né, elas estão com muitos problemas, né? Acaba esquecendo um pouquinho da manutenção, mas isso é uma tendência bem grande. Aqui eu comentei aquela questão do rolamento. Então tem um estudo aqui do John Wiley. Ele pegou aí 30 rolamentos e resolveu fazer alguns ensaios. Então temperatura constante, pressão constante, laboratório padrão, né? Então todos os rolamentos estavam submetidos a mesma pressão, a mesma temperatura, as mesmas condições físicas. E ele falou, olha, vou acompanhar, né,
o momento de quebra desses equipamentos, desses rolamentos. E olha a variabilidade que aconteceu na quebra do equipamento. Então você tem aqui a quebra do rolamento com 300 milhões de revoluções por minuto. Então ele girou lá 300 milhões de vezes e quebrou. Mas você tem aqui, ó, né? Então você tem aqui rolamento com 20 milhões. Então olha a discrepância que acontece, né? Então é difícil você prever exatamente quando vai quebrar, tá? Então é complicado aqui. Então se eu pegar aqui, então eu atingir a média, né? Vamos pegar aqui em 100. Então eu vou trocar o rolamento, 100 milhões de revoluções por minuto. Eu vou trocar esse meu rolamento. Legal, mas aqui você vai ter momentos que já vai acontecer a quebra, vários pontos, tá? E muitas vezes ele vai estar sobrando aqui, né? Vai ter alguns que ainda poderiam estar dando mais, estar funcionando mais tempo. Então perceba o quanto que é difícil, né? Você está determinando o ponto de fazer a preventiva nesse teu equipamento. Então normalmente a preventiva vai estar aplicada aí em 11% dos equipamentos. Então você vai conseguir atingir aí o objetivo em só 11%. Por exemplo, na troca do rolamento. Tá? Então o acompanhamento às vezes acaba sendo mais interessante de maneira preditiva. Tá? Então aqui nós temos apenas um review do que foi comentado aí nas últimas aulas. Eu recuperei alguns pontos, tá? E vamos aqui para a aula dessa semana. Então vamos lá. Então, com relação à manutenção preventiva, a gente vai falar um pouco do planejamento, tá, gente? Então você... Deixa eu colocar esse ponto. Então, planejamento é o nosso foco. Então, a gente vai, claro, de maneira simplificada. Vocês vão ter uma atividade para fazer mais adiante. É uma atividade mais simples do que eu vou estar comentando aqui, tá? Então, o que é o plano de manutenção preventiva, né? É um documento ou uma série de documentos que você vai registrar as atividades de manutenção preventiva, né? Então, frequência, periodicidade, localização do equipamento, materiais, os profissionais, os responsáveis pela execução. Então, é um plano. Não pode ser simplesmente, eu vou executar ali um reaperto de um parafuso da base do motor. Não, tem que ter um planejamento, tem que ter um controle isso, seja qual for a empresa, de pequeno, médio ou grande porte, tá? Então, então esse plano deve constar todas as informações dessa preventiva, tá? Lembrando que a manutenção ela vai estar aí relacionada à redução dos custos, né? Então esse planejamento vai estar aí relacionado à redução dos custos e elevação dos indicadores que a gente já conversou, né? Lembra do MTBF? Então é o tempo médio entre falhas, né? Então a ideia é que essa falha demore mais para acontecer, então o tempo entre uma falha e outra seja bem elevado, aumentar a confiabilidade e aumentar a disponibilidade do equipamento. Isso a gente já viu. Então, atenção preventiva, lembrando que o objetivo dela é evitar falha, defeito ou mesmo a queda no rendimento do equipamento, né? A gente às vezes foca mais na questão de o equipamento parar, porém muitas vezes você não tem a parada efetiva do equipamento, e sim uma queda no rendimento. Tá? Então a preventiva também ela entra nesse aspecto aí de estar acompanhando, de estar efetuando a manutenção preventiva de maneira a ter o melhor dos rendimentos possíveis aí nessa máquina. Muitas vezes acontece inspeções, a inspeção está muito presente na manutenção preventiva, tá? Então o técnico aí, o mantenedor, ele vai estar acompanhando aí o seu equipamento, tá? Com inspeções, claro, como eu já falei, a troca de componentes e mesmo a eliminação de defeitos, tá? Então está aqui executando a manutenção preventiva. Aí são inspeções, reapertos, substituição de itens desgastados, né? Limpezas, lubrificação, ajustes. Então, objetivo, disponibilidade e confiabilidade. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Ó. Então, em média, uma atividade realizada sem planejamento exige, né, 65% de desperdício de tempo. Então, das 8 horas que o equipamento está trabalhando,
apenas 2,8 horas são realmente de fato aproveitadas, ou seja, 35% apenas de aproveitamento efetivo na execução da manutenção. Então, assim, por falta de planejamento. Então, aqui, vamos pegar esse gráfico aqui. Vocês vão perceber que aqui em torno de 5% você gasta com instruções, orientações iniciais do trabalho. Quem trabalha na manutenção acho que deve ter essa noção. Tempo gasto com obtenção de ferramentas. Então, o mantenedor ele vai estar buscando aí nas ferramentas no início do serviço. Aqui com instruções você tem aqui a questão do DS, né? Parte de segurança. Tempo gasto com deslocamento, 15%. Tempo gasto com atrasos no início da atividade. Então, a operação para parar o equipamento. Você tem aí fechamento de alguns dispositivos, válvulas, desligamento do disjuntor. Então, atrasa. Mas o mantenedor está com preguiça, né? Então, devagar. Início tardio e término adiantado. Ele termina até adiantado, né? E a qualidade do serviço cai bastante. Interrupções durante a atividade e mão de obra em excesso. Muitas vezes você tem excesso de mão de obra e isso acaba muitas vezes atrasando o serviço, né? E realmente de tempo efetivo na execução da manutenção, 35%. Bom, aqui é um cenário que a gente vai entender um pouquinho mais de detalhes que está envolvida a tarefa de vocês, tá? Então aqui é uma área de aciaria, a parte de descarga de placas de lingotamento contínuo. Então as placas chegam por essa mesa de rolo zoom, para em frente ao sensor óptico S1, aguarda essa mesa giratória ficar na posição do sentido da mesa de rolo zoom. A partir daí a placa é movimentada pelo motor M1 e pelo motor M2 e a placa para aqui na mesa giratória. A mesa giratória gira, né? A mesa de rolos 2 também começa a girar e a placa vai em direção à mesa de rolos 2 até o armazém aqui, o setor de descarga de placas, certo? Para que isso tudo aconteça, eu tenho que ter uma sala elétrica. Essa sala elétrica é composta por alguns componentes que eu listei aqui. Então, CCM é um centro de controle de motores, disjuntor, contator, inversor de frequência e controlador programável. Acredito que muitos desses equipamentos vocês já tiveram contato aí durante o curso. Mas assim, eu vou reforçar rapidamente aqui esses equipamentos, tá? Reforçando aqui as ações preventivas, né? Baseada no tempo, baseado por condição, isso a gente já reforçou aí agora há pouco. Eu já comentei também a questão da inspeção elétrica, ela está muito presente na manutenção preventiva, tá? Então, preventivamente você faz a inspeção elétrica, então tem um acompanhamento aí bem sistemático em relação a isso, tá? Então, alguns tipos de inspeção, vou estar focando um pouquinho na parte elétrica, tá? Mas tem inspeção mecânica, né? Entre outros tipos de inspeção. Inspeção visual, inspeção instrumental, olfativa, tátil e auditiva. São alguns tipos de inspeção que são utilizados aí na inspeção elétrica. A visual, então aqui por exemplo, no nosso cenário nós temos lá o CCM, que é basicamente aqui um painel cheio de gavetas. Em cada gaveta você tem aí contator e disjuntores, né, elementos para poder alimentar os equipamentos, os motores, M1, M2 e M3. Tá? Então aqui você tem o quadro de distribuição daquela sala elétrica. Aqui você tem os sensores, aqui é um sensor indutivo, aqui você tem um sensor óptico que ficam lá nas mesas, S1, S2, S3. Aqui a parte de inspeção instrumental, aqui por exemplo, medição de corrente do motor. Então quando o motor está em funcionamento ele circula uma corrente. Então eu tenho que acompanhar isso aí e se por acaso essa corrente se eleve, eu tenho que estar intervindo na manutenção, fazendo aí uma programação para parada do equipamento, tá? Termografia, aqui está envolvido, vocês percebam que a inspeção também está envolvida em maneira preditiva, né? Então, muitas vezes você vai estar fazendo esse acompanhamento online, como eu já falei, né? Mas se você realmente está acompanhando esse equipamento, você vai ter um registro de preditiva, tá certo? Mas a inspeção ela vai acontecer aí rotineiramente
de maneira a acompanhar esse equipamento e verificar possíveis desvios. E aí o plano de inspeção, então além do plano de manutenção preventiva, nós temos aí o plano de inspeção. Então essa inspeção aí ela vai acontecer de maneira sistemática, né? Então é importante que você tenha um planejamento, não saia, por exemplo, aí medindo a temperatura de qualquer motor, né? Então é importante você ter esse plano de inspeção aí, tá? Então aqui indicar o ponto do equipamento que vai ser acompanhado, qual atividade vai ser executada, qual é a forma da inspeção, né, que você vai executar, monitorar o equipamento conforme a periodicidade especificada, então você vai definir um período específico, né, de tempos em tempos para estar executando essa inspeção, e aí você vai comparar os valores esperados com algumas medições já realizadas, né? Você tem que ter um parâmetro para poder comparar. Aqui um plano bem simples, inclusive lá do cenário que a gente colocou para vocês, o motor M1, então aqui ó, verificar corrosão, medir corrente, fazer limpeza, né? Quais pontos? Carcaça do motor, cabos, fazer limpeza na carcaça, tipo de inspeção, visual, aqui instrumental, medir corrente com amperímetro, visual, periodicidade semestral, mensal, bimestral, resultado esperado, aqui de maneira qualitativa, quantitativa e qualitativa, tá? Então apenas exemplos aí. E aqui o registro, aqui apenas exemplificando, né? Então aqui o resultado após a inspeção, então bom, aqui deu 4,4, está dentro do range, né? Aqui podemos ver aqui que o resultado foi ruim, tá? A limpeza está ruim, então você programa uma manutenção preventiva, né? Uma vez que você detectou que tem algum desvio. Mesma coisa aqui, ó, a temperatura está elevada, após a inspeção preventiva. Então aqui apenas aquilo que eu comentei de programar uma manutenção preventiva após detecção de algum desvio. Então aspectos importantes para a construção do plano. Muitas vezes o mantenedor, o gestor da manutenção não verifica. Então é importante que você, antes de executar o seu plano, verifique aí os equipamentos que são críticos, né? E até para priorizar muitas vezes dentro do teu planejamento aí, qual equipamento vai sofrer manutenção primeiro. Levar em consideração as falhas da máquina, então é importante ter o histórico, até para você executar manutenção baseado no que já vem acontecendo de falha nesse equipamento. Importante, eu já comentei, as informações do fabricante, muitas vezes não é considerado. O mantenedor, acho que ele conhece mais o equipamento, mas é importante você ter essa informação do fabricante. Calcular a vida útil dos equipamentos, então com base em histórico você acaba tendo esses dados de quanto está durando aquele componente, por exemplo. Falta de acompanhamento na elaboração do plano e na sua execução. Muitas vezes você faz o plano, mas aquele plano está funcionando. Ele é o melhor dos planos, não dá para melhorar. Então o pessoal acaba executando o plano de qualquer jeito, ou na elaboração faz de qualquer jeito. Isso tudo envolve custo. Então acaba sendo elevado por conta de uma falta de acompanhamento desse plano. Aqui com relação às informações, né? Então, mais importante do que tudo, pessoal, a gente tem aí, ali vocês viram ali que o plano de inspeção foi construído no Excel, né? Mais importante do que a forma como você vai construir o seu plano, pode ser por um software do tipo Excel, ou pode ser por um software específico para manutenção. Mais importante do que a estrutura dele são as informações que estão nele contidas, né? Então não adianta nada ter um software lá bacana, né, para fazer esse acompanhamento, mas as informações que estão presentes nesse software não condiz com a realidade, são mal alimentadas, né? Então é melhor vocês terem um software mais simples, como Excel, por exemplo, MS Project, né? E você ter algo mais relevante em termos de informações. Então, para harmonizar todos os processos que interagem com a manutenção preventiva, é fundamental a existência de um plano de manutenção que contém as seguintes informações. Então, dentro de um plano aqui, eu vou listar bastante o que deve ter nesse plano, né? Então, a máquina que vai sofrer a manutenção, óbvio, né? Quais serviços serão realizados, a limpeza, reaperto, troca, né? Quando esses serviços vão ser realizados, quem são os responsáveis, nome, cargo, função,
os recursos que serão necessários, quanto tempo será gasto em cada serviço, qual será o custo de cada serviço por unidade, o custo total, os materiais que são aplicados e se vai precisar de máquina, vai precisar de guindaste, alguma ferramenta específica, né, algum dispositivo específico. Aqui o plano de manutenção preventiva. Então aqui no nosso caso ele vai estar dentro de um planejamento e controle de manutenção, que isso a gente vai falar com um pouco mais de detalhes lá para frente, tá? Então o plano de manutenção está dentro do PCM, tá? Então aqui a elaboração do plano e a programação das atividades de manutenção. Aí você tem aqui as emissões de ordem de serviço, distribuição das ordens de serviço, né? E aqui na distribuição das ordens de serviço você vai executar a manutenção preventiva, tá? Vai preencher aqui a ordem de serviço e vai voltar para o meu sistema. Então você vai alimentar de informações geradas durante a manutenção. Então é importante ter esse feedback da manutenção. E aí você, com esse feedback, você gera indicadores e relatório de manutenção que vai lá dentro do CMMS, né? Que é um software de gerenciamento da manutenção, que por exemplo poderia ser o SAP, TOTUS, entre outros, tá? Ou mesmo Excel, né? Então aqui um exemplo do nosso equipamento lá da Ciaria, que foi apresentado no início da aula. Então aqui o motor M1, aqui é o plano de manutenção preventiva, tá? Então apenas e bem simplificado. Então no motor M1 vou fazer o reaperto dos terminais, vou limpar a estrutura e vou lubrificar o rolamento, tá? Então, tempo de manutenção 1 hora, 2, 1 hora, quantidade de profissionais 1 e a periodicidade. Tá? Basicamente isso, nosso plano. Aqui a atividade. Então, com base no sistema de placas apresentado anteriormente, construa um plano de manutenção preventiva, pesquise sobre os serviços de manutenção mais comuns dos equipamentos desse sistema. A planilha que você tem aqui, ó, ela vai servir como exemplo de estrutura, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui no Excel mesmo, ou quiser usar o software, fiquem à vontade, tá? Mas são esses equipamentos que vocês vão estar utilizando. Pesquise na internet, né? Quais são os tipos de manutenção mais comuns aí em termos de motores de indução trifásico, tá? Sensores óticos, sensores indutivos, sensor de proximidade. Então, o que eu tenho que fazer normalmente no sensor? Quais são os serviços, né? Chave fim de curso, né? Disjuntor, CCM, inversor de frequência, CLP, controlador programável. Quais são os serviços de manutenção? Então, pesquisa. Estima aqui o tempo de manutenção para cada um. Tá? Quantos profissionais e de quanto em quanto tempo eu vou fazer isso. Claro que, pessoal, aqui a gente só está estimando, né? Na prática a gente teria que ter exatamente a condição desse equipamento, né? É uma área agressiva, não é uma área agressiva, é uma área com alta temperatura, com baixa temperatura. Então, claro que aqui a gente vai estar só estimando para a gente ter uma noção de como é que constrói um plano simplificado de manutenção preventiva. A gente não está colocando mais itens, na verdade, num plano mais completo teria que colocar mais informações, porém aqui é para a gente ter uma noção, tá? Então essa é a atividade de vocês vão postar lá no Moodle e a gente faz a nossa aula. Eu vou ficar disponível, na verdade, né? Eu vou abrir lá uma chamada com vocês na quarta-feira às 8h30 para verificar se há alguma dúvida, né? Então a gente pode conversar sem problema nenhum. Mas isso aqui já fica sendo a nossa aula e vocês fiquem à vontade para avançar, para retornar, fica mais fácil o controle, tá? Estou à disposição de vocês, tá? E se quiser que eu faça algum outro vídeo para explicar com mais detalhes algum ponto que ficou um pouco vago, né? Peço desculpa aí por não ter essa habilidade toda com o vídeo, né? Mas espero que a gente possa estar trabalhando nessa linha aí. Caso vocês achem que a gente tenha que fazer só a aula na quarta-feira, também a gente interrompe esses vídeos, não tem problema nenhum, tá? Bom, pessoal, bons estudos e um abraço.